Paulo, Caio, já liberei aqui o início da gravação, tá? Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Ó, ainda tô na outra turma aqui que eu tava dando aula de projeto. Daqui uns dias você chega lá. Tava dando aula de projeto, pessoal de Tumbiara aqui, estão quase finalizando. Então, e vocês ainda estão em instalação do CEP. Isso. Aí na aula passada, eu até deixei aqui, ó, mas eu vi que só tá o selo da aula de hoje, né? Não tá o selo das outras aqui. Eu vou até, eu vou até perguntar. É porque quem tá olhando a sala para vocês, ela até me avisou, é a Letícia, porque a Laura ainda tá de férias, tá? Mas de segunda-feira já vai estar aqui. Mas assim, eu vou pedir para Letícia já colocar o selo com as outras. Eu vou pegar as aulas extras que eu tenho. Por quê? Lembra que, então, vocês assistiram na aula passada, né? Eu mostrei para vocês. Talvez essa é o C que tem mais atividades. Infelizmente, por conta do dia aqui, né? Deu que só deu para, em conformidade com o cronograma, agendar duas aulas, né? Que foi a da semana passada e a de hoje, tá? Inclusive, até coloquei errado, ó, 30 do 3 é 30 do 7. Vou corrigir isso daqui. Se tá errado aqui, é 30 do 7. Beleza. Mas aqui o do momento presencial tá correto aqui. Então, eu vi que eu poderia, nessa aula de hoje, falar sobre todas as atividades. Só que vai ser um caos, né? Não dá para eu falar exatamente de todas as atividades numa aula só. Por isso que geralmente nessa de instalação do CEP, até achei estranho, dar só duas aulas, você tem que ter pelo menos cinco aulas. Cinco aulas é o ideal. Para cada uma Uhum. delas a gente discorrer. Mas nem tudo tá perdido. Aí quando é assim, aí eu coloco, e como eu já tenho já praticamente o curso inteiro de aulas aqui que eu tenho gravado de outras turmas, né? Aí eu acordei com vocês aqui. Acordei não, né? Falei, né? Para vocês não ficarem prejudicados, eu vou colocar aula extra de cada uma das atividades. Então eu não vou, eu vou colocar aula extra da atividade um da SAP um, da atividade um da SAP 2 e da atividade 2 da SAP 2, tá? E hoje eu vou falar do Fórum 2 aqui, tá bom? Vocês já tentaram fazer alguma coisa? Já fizeram o Fórum um ou não? Professor, Paulo falando. Ah, sim, sim. Eu já realizei o Fórum 1, Ah, já? né? Eu não Fiz corrigi ainda atividade, não, viu? fiz atividade do SAP 1, Uhum, atividade do SAP 2.1, né? uhum, E estou com a dúvida na atividade SAP 2.2. Olhei o uhum. fórum de discussões 2 e percebi o que é para ser feito, a pesquisa e o documento no PowerPoint. Isso aí eu vou elaborar ainda Uhum. até sexta-feira, né? Não, e você pode fazer não só no PowerPoint, mas você também pode fazer no Word, viu? Você pode pegar Uhum. aquele mesmo roteiro e fazer no Word. Então, Sim, já que você senhor. está falando isso, vamos falar dele agora aqui. É porque existe tem concessionária que chama de procedimento operacional padrão, tá? Que eu acho que é o nome mais adequado. Aí eu não sei o que que aconteceu, se renovou lá, com certeza renovou. Eles transformaram o nome de POP em instrução técnica. No final das contas, é a mesma coisa, viu? Eles só, em vez de chamar seis, chamaram de meia dúzia, tá? O problema é que o primeiro nome, procedimento operacional padrão, ele faz mais sentido. Instrução técnica, você sabe que é para fazer algo que tem que ser feito, né? Sim, Só que aí ele tem os pilares, né? Os pilares do que você vai fazer, de quem que é a atribuição, né, para fazer aquela tarefa. E essa tarefa, geralmente, a gente divide ela em etapas para preservar a segurança e a saúde do trabalhador, tá? Geralmente, quem ajuda a elaborar essas tarefas são o pessoal da CIPA, né? Por exemplo, tem um componente da CIPA lá de Pernambuco,
cara é muito famoso porque ele fez uma solução para evitar o cartucho. Algum de vocês dois trabalha, ou já viu sobre rede de distribuição ou não? É a primeira vez na televisão que vocês estão É, ouvindo. é a primeira vez. Primeira vez na televisão, então. É porque na hora que você vai tirar um cartucho de uma chave fusível, antigamente você só tinha uma ponteira. E aí essa ponteira, dependendo do jeito que você pega ela com uma vara de manobra, né? A vara de manobra, ela é isolante e ela tem, em média, acho que uns 3 metros cada seção dela. Aí chama de método à distância, né? Para você fazer em segurança, você sobe um pouco na escada, né? E retira o cartucho para você trocar o elo fusível, né? Ele parece um prego com o rabo de rato, tá? E aí esse componente da CIPA, ele descobriu que se ele colocasse uma espécie de uma cordinha ali, daria, se caísse, ele ficava pendurado na cordinha. E aí o pessoal achou massa, né? Alguns chamariam de gato, né? Eu chamaria de ajuste técnico. Mas isso realmente acontece. Isso não é, eu não estou falando piada, não. Isso acontece. O pessoal da CIPA, né? E os outros componentes, geralmente é o da CIPA. Por quê? Porque, vamos ser sinceros, sei lá, o CEO da empresa, às vezes ele não é engenheiro, né? Às vezes ele é apenas alguém com muito dinheiro e que, né, que tem o capital, né? É igual o Elon Musk. O Elon Musk, a formação dele é física. Ele é engenheiro de foguete, né? Ele é engenheiro eletricista? Não. Mas com certeza ele contratou um engenheiro eletricista, ele contratou lá para a SpaceX, né, um engenheiro aeronáutico para fazer os projetos, para fazer o foguete dar ré, né? Antigamente a gente falava, foguete não dá ré, né? Hoje em dia ele dá ré por conta, acho que é o Falcon 9, né? Não sei. Então, ele depende de alguém, né, que tenha habilidade, né? Mesmo, por exemplo, um componente do SESMIT, né, o Serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho, um engenheiro eletricista, às vezes, e geralmente o engenheiro, ele tem a visão sistêmica. Ele não, às vezes ele, ó, por exemplo, eu tive que fazer o curso, mesmo depois de formado como engenheiro eletricista, eu tive que fazer o curso de eletricista de rede ou de linha viva. Primeiro, para eu saber, porque isso geralmente você não aprende na faculdade, né? Geralmente você aprende quando você está trabalhando. Quando eu entrei numa empresa e na Celg na época, eu fiz o treinamento e fiquei 6 meses só fazendo cursos para depois eu ser fiscal de rede, tá? Para fiscalizar a rede. Não é porque eu sou engenheiro eletricista que eu vou saber tudo. Tem coisas que, às vezes, só quem trabalha na área, o eletricista de rede, ele sabe mais. Então, eu fiz o curso justamente para saber o que que era um resgate aéreo com a NR-35, né? Eu fiz a parte lá de motosserra, né? O anexo 5 da NR-12. Fui fazendo vários cursos para justamente para eu saber até mesmo o que que eu tinha que fiscalizar lá em campo, né? E uma dessas coisas é aí, atualmente, eles têm a ponteira da vara de manobra com dispositivo anti-queda. Esse dispositivo anti-queda, ele foi criado por conta, na verdade, foi adaptado do chamado dispositivo de abertura em carga. Ele foi adaptado para você evitar com que a chave fusível, né, o cartucho caia, tá? E talvez essa seja uma dúvida que você tem aí da atividade 2, tá? Antes mesmo de a gente, eu já vou lá para o fórum. Qual que é a dúvida, Paulo, que você tem aí Não há dúvida da questão da atividade 2 é porque a SAP 02 ela é relacionada à SAP 01. Isso mesmo. Você tem que fazer a 0 a 1 para você depois concluir a 2. É isso mesmo. Exato, exato. Hum. Né, elaborei a SAP 1, que é análise das causas e consequências dos condutores ao solo, né? Isso, isso. E depois a 2 é só a relatório da verificação das conexões e a recolocação do condutor. Esse condutor da SAP 1 que estava no solo.
Só que assim, a dúvida é, na SAP 2.1, nós temos a introdução, o objetivo, os Uhum, fundamentos técnicos e a conclusão do relatório, do serviço, né? Na sim. 2, tanto a introdução, o objetivo, os fundamentos técnicos, eles ficam muito próximos do SAP 01. Sim, não, é bem próximo. E eu já vou te dar spoiler aqui, ó. E agora, depois que eu vi que não tem os selos, faltam outra coisa que na aula extra, né? Que no caso vai ser a Letícia, né, que vai pôr, tem que colocar esse material extra aqui, ó. Talvez você esteja com dificuldade, ó. Esse daqui é o famoso POP que eu tava falando, ó, que você não tem que emendar um condutor lá. Esse daqui é o passo a passo que você faz, ó, por exemplo, ó. Esse aqui é chamado de procedimento operacional padrão. E aí você segue esse passo a passo, ó, tá vendo? Ó? Passo um, inspecionar, né? Inspeção visual, né? Analisar. Tem todo de quem que é a competência, qual que é o risco para cada passo e como que você vai fazer esse controle de risco. Inclusive, eu disponibilizo para vocês uma apresentação que ela foi cedida e a maioria dos cursos de engenharia tem essa apresentação aqui. A CPFL, na época, a Companhia Paulista de Força e Luz, ela criou essas apresentações aqui para ajudar os eletricistas de rede da época, porque antigamente, você sabia que não existia curso de eletricista de rede? O eletricista de rede, ele era contratado pela concessionária de energia e no decorrer de 6 meses a um ano, ele ia passando, porque antigamente não existia empresa terceirizada. Quem tomava conta de todo e qualquer serviço, poda, ligação de cliente novo, construção de infraestrutura, era a concessionária. Hoje em dia são as terceirizadas e você faz o pregão eletrônico, né, que é o assunto do fórum, né? Uma das coisas que eu vou explicar no fórum 2 aqui. Daí, sempre quando você vai fazer um treinamento, você coloca uma lona no chão e coloca tudo que você vai utilizar, ó, martelo de madeira, né? O alicate de corte, isso aqui chama guincho portátil, né? Isso aqui é um esticador de cabo, o pessoal chama de esticador americano, né? Tudo que você utiliza aí, no caso, para emendar, você utiliza luvas, né? Aí aqui ele vai mostrando o método, ó. Ele onde você vai emendar, porque esse cabo aqui, ele tem 7 fios. Ele tem um fio de aço no meio, né? E 6 de alumínio. Quando é o CA, alumínio com alma de aço, né? É 6 de alumínio e um de aço. Quando é só CA, ele tem o 7 de alumínio. Ele é mais frágil, geralmente é para baixa tensão. Daí, qual que é o método que eles ensinam mais comum aqui de emenda? Tem outros tipos, que provavelmente o professor, talvez ele fale isso na aula, que é charrua, que é a charrua, que eles chamam. Você pega o cabo aqui, ó, você faz a preparação da ponta. Você tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui é um coxim metálico. O coxim metálico, o que que ele é? Ele é uma. Isso a gente utiliza bastante para dar manutenção em sistema de aterramento, onde você encontra o cabo do sistema de aterramento arrebentado e você tem que refazer a emenda, né? Quando você tem que colocar um cabo novo é fácil, né? Só você arrancar o que está arrebentado e colocar um novo em cima. Mas às vezes o cabo ele está em bom estado, você só faz a emenda. Aí que basicamente o que que você faz? Você pega as duas pontas, você corta ela, faz ela, cada ponta bem retinha aqui, ó. Na metade do coxim, esse daqui ele é bem grande, né? O de aterramento, ele é mais ou menos a metade dessa caneta aqui, ó, o coxim metálico. Ele é um tubo, né, de metal. Às vezes ele tem uma ranhura na parte dele, né? Como se fosse uma casca. Tem outros que é só um tubo de metal, né? Então você vai conectar os dois tubos, né? Basicamente é isso. Ó. Você conecta aqui, o que que ele está fazendo? Ele tá limpando o alumínio aqui com uma escova de aço aqui, né? Fazendo a limpeza.
Por exemplo, pode ter incrustação aqui de ferrugem, sujeira mesmo, né? O famoso zinhabre, né? Pode ser que, como se diz, esse alumínio lá garantia soy yo, né? Esse alumínio, ele não tem uma dopagem, uma pureza. Se ele não tiver uma pureza, sabe o que que acontece muito esse azinhabamento que o pessoal chama? É naquelas conexões de chuveiro, porque o de chuveiro, qual que é o problema? O problema é que ele fica, né, a resistência e os terminais de contato, eles ficam imersos na água, né? Depois que, por isso que quando você vai ligar um chuveiro pela primeira vez, você nunca liga ele na energia de cara. Se você ligar, você vai queimar automaticamente a. Isso aconteceu uma vez num cliente, o eletricista lá era meio Nutella, aí era uma resistência de uma banheira de hidromassagem. Ela tipo é um caracol, né? Aí o que que você tem que fazer? Você desliga o circuito, enche a banheira, o caracol, né? Coloca, deixa a água fluir, né? Por 1 minuto mais ou menos. Aí só depois é que você liga a energia da hidromassagem ou do chuveiro, né? Então isso é de lei. Aí o eletricista lá foi fazer uma graça, lá, instalar lá para o dono lá, ou seja, tive que comprar outra resistência e explicar para ele o porquê que eu dava, tive que dar uma resistência nova lá para o cliente, né? Então, às vezes o contato você vê ali com a cor de cobre, né? Na verdade, não é cobre, tem latão ali. Aí ele vai ficando com aquela cor verde, né? Vai ficando com uma incrustação. E às vezes o chuveiro ele não funciona, não é porque a resistência queimou, é porque aquele contato elétrico, por ele não ser cobre puro, ele oxidou e ele perdeu o contato elétrico. Aí o que que você faz? Se você vê que a resistência ela tá íntegra, né? Ou seja, ela não arrebentou, não partiu no meio, você retira o terminal, você tem que lixar o terminal. Geralmente o pessoal pega um bombril ali, né? Eu já vi gente pegar aquela lixa d'água, né? Um pedacinho de lixa d'água, aí você faz como se fosse um cano, como se fosse o da caneta aqui, né? Você enrola ele, molha bastante ele e vai lá no terminal e você esfrega ali, né? Para tirar a incrustação. E aí você vai ver que o chuveiro vai voltar a funcionar normalmente, né? Do mesmo jeito, obviamente, a incrustação de um cabo de distribuição vai ser menor aí. Aí é que ele está mostrando, ó, ele tá fazendo a limpeza dele. Aí basicamente metade do cabo você vai colocar até aqui, ó. Isso daqui é, como se diz, é a emenda premium. Eu estou ensinando a premium. O que vocês vão aprender na rua é outro tipo de emenda aí, tá? Aí o que que ele faz aqui, ó? Depois, na verdade, esse alicate não é nem de corte, é o alicate para você crimpar aqui, ó. Aí ele é um alicate de pressão, ó. Depois que você coloca um lado aqui, ó, tá vendo que ele apertou aqui e ele conectou a metade da emenda aqui, ó. Depois você faz o mesmo processo para a outra metade que você fez a limpeza e que você marcou aqui, ó. Até as fotos, se brincar, é a mesma foto aqui, ó. Aí faz a limpeza. Se ele não tiver entrando totalmente aqui dentro do coxim metálico, você arranca uma das pernas aqui, mas você vai tirar o mínimo possível só para ele conseguir encaixar dentro do coxim metálico aqui, ó. Aí depois você faz a mesma coisa, ó, você crimpa ele na outra metade, você fez a emenda. Aí tem uma outra emenda, infelizmente eu não tenho um pedaço de cabo aqui comigo, né? A outra emenda você vai pegar os 6 fios metálicos, abrir, como provavelmente o professor deve fazer isso lá na aula presencial. Você vai abrir os 6, né? 3 para um lado, 3 para o outro. Aí o outro lado você abre 3 partes do fio para um lado, para o outro, assim. Aí você vai emendar eles como se fosse, é, por exemplo, você coloca em lados opostos e você vai enrolando um no outro aqui,
você cria uma emenda que o pessoal aí no, como se diz, os eletricistas aí raiz, chama de charrua, né? Na verdade, você fez a emenda ali com o próprio fio. Vou dizer que essa emenda, como vocês estão vendo aqui pelo procedimento operacional, ela não é a emenda ideal, a emenda permitida, né? Mas é o que acontece na maioria das vezes aí. Imagina, você no meio da chapada fazendo uma emenda de um cabo, e aí às vezes você não colocou na viatura tudo que é necessário, né? Ou a quantidade necessária para fazer emenda ou fazer a manutenção que você estiver fazendo. Você vai ter que se reinventar, né? Aí por isso que talvez a maioria, a sua dúvida maior é essa daqui, né? Porque quer ver, ó, a atividade um, a SAP 2, né, que você tá falando, né, Paulo? SAP 202. Isso, ó. Aí, geralmente, eu dou essa dica aqui para você poder fazer, né, a atividade aqui, mas aí na aula extra que eu já tenho gravado, eu falo isso tudinho. E até amanhã, juro que até amanhã vai estar disponível para vocês, tá bom? Essa aula de todas as três restantes, que tá faltando. Pois Porque é, professor, esse porque material extra ele é necessário para vocês entenderem, tá? então, nas normas da Equatorial, que eu já dei uma olhada no site da Equatorial, não tem essa disposição que o senhor mostrou aí, Não, como não se tem. fosse da CELG, que é uma norma da CELG, né? Não, Mas, inclusive, eu já pedi faz tempo, é porque eu tô sem tempo de ir lá. Já pedi uhum, faz tempo pro pessoal. É porque quando muda de direção, né? Quando mudou para Enel, até eu pegar o material do pessoal da Enel, demorou um tempão. Aí depois saiu da Enel, agora é Equatorial. Agora é que eu não conheço mais ninguém que tá lá dentro, pois né? é, e realmente eu não consegui Aí você encontrar dentro das precisa ter normas. acesso ao pessoal do SESMIT, geralmente o pessoal do SESMIT, o pessoal que o da CIPA cria os métodos, né? E aí vem o pessoal do SESMIT, né? O técnico de segurança, o engenheiro de segurança, e manda redigir tudinho, igual esse documento que eu mostrei para vocês, tá? Aí agora do Fórum 2, né, que é esse que eu não vou colocar como extra, né, aproveitando o nosso restante de tempo aqui, né, aí com base no estudo, né, do livro didático aí, elaborar um slide, aí é que ele fala um slide, aí você já começa a pensar, não, é só um slide, né, teve uma vez numa turma aí com um aluno só mandou um slide mesmo. Mas o professor lá não está falando um slide. E o pior é que ele estava certo, né? Um slide contendo informações sobre determinado tipo de geração. São eles. Quando ele está falando determinado tipo de geração, ele não está falando para você falar de todas. Ele está falando para você escolher uma e daí você, a partir dessa que você escolheu, você fazer o seguinte, ó. O que é energia pesquisada, ou seja, não, eu escolhi a eólica, né? Então você vai falar sobre o que que é energia eólica, como é possível gerar energia através desse tipo de geração, né? Você vai inserir imagens que representam o processo de geração de energia no caso a eólica, que foi a que você escolheu. Você vai escolher uma delas, você não vai pôr de todas não, viu? Porque senão sua apresentação vai ficar quilométrica. Quais os materiais, componentes, instrumentos, ferramentas e equipamentos são utilizados no tipo de geração escolhido? Daí eu eu peguei um exemplo aqui só para vocês verem. Ele não está totalmente correto, mas é de propósito para vocês verem, tá? E, na verdade, no roteiro aqui, é porque você já lê aqui, aí às vezes você já quer falar tudo, né? Inclusive, esse fórum, você pode até falar uma coisa aqui, igual o Danilo aqui já falou, né? Inclusive, ele mandou a apresentação, tá? Aí o objetivo é esse. Aí ele falou que escolheu a nuclear e já mandou aqui, só falta eu corrigir, tá? E aí você vai vir aqui, mas isso é comum, viu? Isso acontece. Às vezes o aluno
como ele está acostumado em fórum e só escrever lá e pronto, né? Igual foi o Fórum 1, né? O Fórum 1, ele realmente, você só vai falar sobre a Smart Grid lá, né? Você não precisa gerar arquivo nenhum. Mas o Fórum 2, você tem que pegar esse roteiro aqui, tá? Vamos pegar o roteiro aqui e vamos analisar ele. Apagar esses outros aqui, que senão vai só enchendo. Então, segundo o roteiro, o que que você vai fazer? Depois você vai, não, Fê, isso é bobagem. E eu vou falar uma observação que eu sempre fazia até eu começar a entender o porquê desse tipo de tarefa. Que tem os métodos pedagógicos, né? Você sabe que todo método pedagógico, ou seja, criado por um pedagogo, direcionado ao ensino, ele tem um objetivo. Ele não é assim, ah, não, eu criei. Você já lembra do. Eu sei que isso já deve ter acontecido com você, Paulo, você, quem mais que tá aí na live? O Caio? Com o Caio, ou com quem ainda vai entrar, vai assistir a aula gravada, que eu sei que já aconteceu. Já aconteceu com vocês que o professor chegou e ele falou assim, galera, hoje vai ser estudo dirigido. Tô mentindo? Não, no segundo grau tinha muito isso. Não, eu tive, principalmente no primeiro grau, eu tive muito. Até que no segundo grau não foi muito, não, mas no primeiro e lá na faculdade, esse tal de estudo, e eu achava, eu vou dizer a minha visão, Pableiras Dance, o Pablo aluno, não tô falando o Pablo professor 2025, não. Tô falando o Pablo Nutella quando ele era aluno, né? Paz, primeira vez na televisão que eu ouvi o professor falando desse estudo dirigido, eu falei, moço, esse professor tomou todas ontem. Tá morrendo de preguiça. Ó, você tá rindo, viu? Fala a verdade, você não pensou isso, primeira vez que você viu na televisão isso? Pensei demais. A minha ideia na época foi isso. Eu me lembro, como se fosse hoje, lá na década de 60, quando eu estava lá no primeiro grau, a professora lá, né? Professora Carminha, lembra? Não, professora Rita, lembra? Ela falou, ela meteu essa, né? E ela, é para piorar, ela tava de óculos escuro. Eu falei assim, ó, tá de óculos escuro, que é para não ver a orelha da manguaça que ela teve ontem. Mas o método, né, o estudo dirigido, agora falando sério, o estudo dirigido, ele é um método para promover, né, para fazer com que, forçar, na verdade, né? Comigo é no popular, né? Eu sou igual aquele cara da escolinha, o professor Raimundo. É um método para forçar o aluno a pesquisar por si próprio. Por quê? Eu vou falar na minha década aí, né, na época que eu fazia o segundo grau, tinha, né, o anos de chumbo, né, golpe militar, e era muito, vou te falar que naquela época era muito decoreba. Então eu fui acostumado nos anos iniciais aí de estudo, principalmente aula de história e geografia, eu decorava, o professor passava um questionário, a gente fazia o questionário lendo o texto lá sobre, sei lá, geopolítica, geografia geral, Egito, sei lá. E aí, a partir desse questionário, com essas respostas já pré-feitas, era a prova. Aí, obviamente, sempre eu tirava 10. Por quê? Porque eu já tinha feito. Naquela época, por causa aí, né, da questões aí, golpe militar, essas coisas, não era muito permitido você a pensar, principalmente questões de história, geografia, geopolítica. Se fosse matemática e física, beleza, mas se fosse outra coisa que fizesse o cidadão aí pensar o que está acontecendo, isso não era incentivado. Depois, a pedagogia voltou os trilhos. Então, o estudo dirigido é para forçar, literalmente, é para forçar você por si próprio a fazer
uma pesquisa e no meio dessa pesquisa você vai chegar a uma conclusão. Aqui na eletrotécnica, qual que é o objetivo? Lá no, eu vou mostrar antes da gente continuar aqui, tem um canal do YouTube lá da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Ó, vou lá, YouTubes, vou pôr aqui, ó. Tá tendo várias lives agora, ó. Vou aqui, ANEEL, ó, ANEEL ao vivo. Aconselho fortemente vocês a entrarem, né, no YouTube, tem um site também, mas isso daqui, ó, você está vendo, ó, reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL ó, 22ª reunião, né? Essa daqui, não, ainda, deixa eu ver qual, eu não sei que reunião que tá. Ó, reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2025. O que que a Agência Nacional de Energia Elétrica faz, né? Lembra que eu falei agora há pouco que antigamente a concessionária de energia era ela que executava todo e qualquer tipo de serviço. Construção de rede, poda de árvore, né, manutenção, leitura, tudo era única e exclusivamente a concessionária de energia, que também era estatal. Hoje em dia, até mesmo antes das estatais virarem, né, empresas particulares, eles começaram um movimento, é porque assim, é tanto serviço que uma empresa só não consegue suprir. Aí, o que que eles fazem? Eles fazem um pregão, antigamente era tudo não, sempre ao vivo, né? Era tudo presencial. Hoje em dia você faz à distância. Obviamente, os licitantes, eles vão no local lá na ANEEL, né? Para participar do pregão eletrônico. Foi o que aconteceu com a Equatorial na época que ela. Aí eu sei que a Equatorial, a Neo Energia, que ela atualmente ela está em Brasília, né? Brasília, Bahia, Pernambuco, a Neo Energia, a Energisa e tantas outras participaram do pregão eletrônico. Aí o que que é esse pregão eletrônico? Você, a ANEEL, né? Ou seja, um funcionário da ANEEL, um colaborador da ANEEL, ele vai apresentar né, por exemplo, vamos, quer ver? Eu até salvei aqui. Eu salvei alguns frames aqui de uma reunião. Aqui, ó. Eu peguei de um workshop da ANEEL. Eu não vou compartilhar o áudio, tá, pessoal? Não vai ser necessário. Só para vocês verem. Isso daqui, ó, foi um workshop de esclarecimento, tá? E tem tudo a ver com esse roteiro de elaboração desse PowerPoint, dessa apresentação aqui. Então, o que que esse funcionário, ele pode ser um eletrotécnico, desde que esteja dentro do seu escopo de conhecimento. Pode ser um eletrotécnico, pode ser um engenheiro. Então, esse funcionário não só um, né, mas vários, vão elaborar um estudo. Aí, por exemplo, eu tenho, sei lá, 50 quilômetros de linha de transmissão de, sei lá, 500 kV, entre Goiânia e, sei lá, São Paulo. Estou chutando aqui. E esses 500 quilômetros eu vou leiloar, porque entrou em processo, né? Era estatal, agora eu vou abrir o pregão eletrônico para a Neo Energia, para quem quiser, né? A Pableiras Engenharia, que é uma empresa, você conhece? A empresa muito famosa aí no mercado. Acabei de inventar ela agora. Então, a Neo Energia, a Pableiras Engenharia, né? A Energisa, a Equatorial, quem ganhou foi a Equatorial, né? Vai participar para concorrer a essa concessão, né?
de explorar os serviços, né, da manutenção, construir, dependendo, o que for. Então, dentro dessa apresentação, ó, inclusive, ó, vocês estão vendo que é pelo Teams, ó, atualmente é pelo Teams aqui, ó. Aí eu tenho um leiloeiro aqui, vai tudo ao vivo, mas muitos dos participantes vão estar no Teams, ó, igual a gente aqui na aula. Aí, ó, esse cidadão aqui, aí um funcionário lá, né, ele vai apresentar, obviamente, foi uma equipe lá, ó. Ele vai apresentar informações, ó, sobre, olha, ó, ó, essa linha, deixa eu abrir mais aqui que aí eu consigo navegar. Olha, lote 11. O lote 11 tá para ser vendido. Peraí, deixa eu só deixar. Ó, lote 11. É uma subestação, ó, a ampliação da subestação Anastácio, ó, de 230 kV, né? Lá no Mato Grosso do Sul, ó. Atende a 4 municípios lá do Mato Grosso do Sul. É uma linha de transmissão, o lote 11, né? Aí eles vão apresentar, como se estivesse apresentando, né? Vendendo um produto, né? Aí cada um vai dar o seu lance. Aqui, ó. O objetivo dessa licitação, ó, eliminar, né? Deixa eu ver, deixa eu colocar, ó, o texto completo. Aqui, ó. Ó. Ó, dessa linha de 230 lá no Mato Grosso, o objetivo, né? Isso para os licitantes saber o que que é o serviço, né? Garantir reforço sistêmico, né? Ou seja, de energia lá, ó, na região nordeste do estado do Mato Grosso do Sul, a fim de viabilizar o pleno escoamento de energia, né? Distribuição, né? Com a conexão de novas usinas fotovoltaicas na região. Então, é uma linha de transmissão que vai ter conexão com usina fotovoltaica que vai fornecer energia para esses 4 municípios que falou agora há pouco aí do Mato Grosso do Sul. Então, toda e qualquer empresa que está interessada nesse negócio, obviamente isso aqui é a apresentação do dia, tá, pessoal? Mas antes sai o edital, o pessoal estuda tudinho, né? Então, pode ser que seja você aí que está assistindo essa aula, que seja o escolhido, um dos escolhidos, né, dentro da equipe, para fazer essa pesquisa e apresentar todos os dados, porque no contrato lá você tem que saber, né, o que que você está licitando. Obviamente, né, você contrata advogado, você contrata engenheiro para fazer esse estudo de viabilidade, aí você vai, ah, não, para esse empreendimento aqui, sei lá, tô chutando um valor aleatório, viu, aqui. Ah, 1,5 bilhão de reais. Tô chutando, viu? Então, aí você, é bom, você fazer ele com folga, 1,5 bilhão. Então, vamos jogar, sei lá, aí vamos supor que uma empresa, ela faz um orçamento de 500 milhão, 3 vezes menos. Aí entra em uma das regras da licitação. Você não pode jogar um preço muito baixo, né? Ou muito alto. Aí tem a empresa B, por exemplo, ela vai falar: não, eu vou cobrar por esse serviço. E isso existe, eu esqueci o termo lá, financeiro, né? Que aí, obviamente, a ANEL, ela sabe quanto que mais ou menos esse serviço que é o que eu chutei aqui, que daria 1,5 bilhão, né? Aí tem uma empresa que fala 500 milhão. A outra empresa fala 4 bilhões, né? Tanto a empresa que falou 500 milhão quanto a que falou 4 bilhões, ela não vai ganhar essa licitação. Inclusive, nem toda licitação
é pelo menor preço, viu? É o preço é o menor mais próximo, né? Tem vários critérios lá. Se eu não me engano, é Lei 2.888, fala sobre processos licitatórios lá. Então, você tem que colocar um valor, né? Às vezes é o valor mais baixo, mais próximo do ponto, vamos dizer assim, ponto de equilíbrio, né? Porque senão, por exemplo, obviamente, se fosse só o menor preço, quem ia ganhar era a empresa A que deu o lance de 500 milhão. Só que com essa previsão que ele vai levar mais ou menos 1,5 bilhão, pode ser que essa empresa quebre antes mesmo, né, de, sei lá, de um, um quarto, né, 25% aí da obra, né, e dos trabalhos feitos. Aí pode ser que ela tenha pago o projetista para fazer o projeto da linha de transmissão, o pessoal lá do mecânico para fazer a montagem eletromecânica, o pessoal lá da civil para projetar os pilares que vai ficar em cada torre de linha de transmissão, né? Então, o pessoal da topografia que vai fazer as visadas ali, marcar os pontos X e Y das visadas, né, os azimutes nessa região onde está mostrando aqui que vai ser a distância da linha de transmissão, né? Então, essa apresentação, ela pode ser muito bem aqui, né? A que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando bem rápido para vocês aqui, ó. Aí eles vão mostrar tudo, ó. Ó, vamos aplicar o OPGW, a tecnologia OPGW. O que que ele está falando aqui? Eles vão aplicar, em vez de, porque antigamente a, o cabeamento de telecom, né? Ele era majoritariamente por cabos metálicos, tá? E como é que você faz isso no nível de linha de transmissão? No nível de linha de transmissão, você passa esse cabo na cordoária de aterramento, tá? Na verdade, por dentro da cordoária de aterramento, vocês estão vendo? Por fora, ela funciona como cordoária de aterramento, né, para dissipar energia. Por dentro, aí você vai colocar uma blindagem eletrostática aqui, que por dentro as linhas de telecom, não só das geradoras de energia, mas as de telecom que funcionam aí do país, que antigamente só existia uma aí, né? Elas trafegam por essas redes aqui metálicas, né? E eu estou falando atualmente, mas tem há muito tempo já, viu? Depois eles descobriram, né? O pessoal descobriu da engenharia uma tecnologia muito melhor de trafegar esses dados de maneira muito mais rápida. Lembrando que a energia num cabo metálico, ela é praticamente energia, né, a velocidade da luz, mas ela não é exatamente a velocidade da luz, mas ela é bem rápida. Só que com uma fibra ótica é muito mais rápido. Aí fibra ótica, sim, é literalmente na velocidade da luz. Então, a tecnologia PGW é a aplicação a que ele está falando, que quem aceitar essa licitação terá de construir a parte de infraestrutura de dados, né, na alma do cabo de aterramento com cabo OPGW, ou seja, com fibra ótica, nada de par metálico. Então é isso, é que pode ser que você, ó, aqui quem está falando é o Gabriel Costa da Silva, que é ele que está fazendo a apresentação. Então você pode ser o Gabriel lá da ANEL, né? Mostrando todos os parâmetros, tudo que os licitantes precisam saber para dar os lances, ó, informações. Ah, eu acho que o cálculo é esse, é RAP, chama RAP mesmo, ó. É isso mesmo, ó. Esqueci qual que é o nome o que quer dizer essa sigla. Esse RAP aqui é o valor próximo, né? Olha, ó, cláusula sétima, consta a estratificação da RAP associada às instalações de transmissão objeto é, do contrato de concessão. Essa estratificação é que os valores, por exemplo, eu não falei que o valor estimado para essa obra fictícia que eu falei agora é de 1,5 bilhão. Então, o RAP seria o valor, né,
estimado para esse serviço, em que o licitante ou ele vai cobrar um pouco abaixo, ou um pouco acima aí, né? Geralmente é um pouco abaixo, né? Mas às vezes o negócio ele é tão bom, às vezes os dividendos são, né? Por exemplo, para você dar manutenção, por exemplo, falha numa linha de transmissão é muito menos BO do que numa rede de distribuição, tá? A EDP, a portuguesa EDP, que tem a concessão da linha de transmissão aqui de Goiás, ela tem muito menos dor de cabeça do que a Equatorial, porque a Equatorial tem que lidar com os clientes, né? Ela tem que lidar com o pessoal que rouba o cabo, o pessoal que rouba transformador, né? As quedas de energia, os contratos de demanda. Já, obviamente, né, ela tem quase que os mesmos problemas, mas quem é o cliente dela é a concessionária de distribuição, sabia? Sabia que quem detém a concessão de uma linha de transmissão, quem vai, entre aspas, pagar a linha de transmissão é a concessionária de distribuição, que por sua vez, quem que paga a concessionária de distribuição? As indústrias, os comércios e cada um de nós que pagamos a energia. Então, tem problemas diferentes. Por exemplo, a taxa de manutenção numa linha de transmissão é muito, mas muito vezes menor do que numa rede de distribuição. Rede de distribuição, a gente tem que mudar a rede convencional, a de cabo nu, para a rede compacta. O parque elétrico aí do Brasil, não estou falando só Goiás, não. Do Brasil ainda tem muita rede nua, ou seja, você tem que transformar a rede nua em rede compacta, porque você transformando para rede compacta, você tem até 4 circuitos, ou seja, você pode ligar mais consumidores. Já numa rede convencional, você só tem um único circuito trifásico. Já na rede compacta, você pode até ter 4 circuitos trifásicos, né, num mesmo poste, tá? Por cada poste. Então, você vai ter uma multiplicação aí nos ganhos aí. Então, esse RAP aí seria o valor, né? O valor que o empreendimento, quanto que vai custar, uma média de quanto que vai custar esse empreendimento. E os licitantes vão ter que dar vão ter que, os valores vão ter que ser próximos, né? De preferência abaixo, para eles terem lucro. Mas às vezes o negócio é tão bom, né? Tem pouca manutenção, já tem uma infraestrutura já consolidada. Por exemplo, se essa linha aqui, né, se ela não for de construção, vamos supor que essa licitação seja apenas para manutenção de uma linha de transmissão pré-existente. Aí a coisa muda de figura. Uma coisa é você construir do zero, outra coisa é você dar manutenção numa existente. Aí vamos supor que a existente, ela já tem a arquitetura OPGW para comunicação, ou seja, vai ficar muito mais barato ainda, tá? Então, pessoal aí de negócios aí, eles analisam isso bastante. Então, a apresentação que vocês têm que fazer tem que ter 8 páginas, né? Tem que ter a capa. Aqui, ó, tá inserir título, subtítulo, se houver, nome do autor. E tá aqui toda a configuração, ó, o slide mestre, a fonte do título tem que ser 48. Deixa eu ver qual que é a desse aqui. Ó, é 48, ó, isso aqui tá certo. O subtítulo deve ser 38, tá? Aí você pensa, não, mas ó, aqui no meu deu 24, né? Já tô errado, né? Então você tem que fazer todo esse passo a passo, a introdução no slide 2, no slide 3, né? Conceito do tipo de energia pesquisado. Eu coloquei aqui, ó, geração geotérmica, como é possível gerar energia através desse tipo de geração. Coloquei imagens aí, ó. Temos imagens, né? Eu não sou da Atena, mas temos imagens aí. Temos imagem de como que é um parque aí
de geração geotérmica. Ó, a torre aqui, ó, né, de resfriamento aqui. Ó, slide 4, como é possível gerar energia, ou seja, como eu vou tirar, né, proveito dessa energia para eu poder fornecer para os clientes e eu cobrar deles, tá? E um dos clientes de uma linha de transmissão, por exemplo, é a própria concessionária de distribuição, tá? Ele é um consumidor do tipo A, né, alta tensão, tá? É igual a concessionária, né? A concessionária a de carro, né? Ela, na verdade, ela só comercializa o quê? O carro. Quem constrói ele, né, é a montadora, do mesmo jeito. A geradora de energia, ela constrói a energia. A concessionária de carro, né, ela vende o carro, ou seja, a concessionária de energia, ela vende a energia que já foi construída pela geradora, né, pela hidrelétrica, por exemplo, e que foi transportada, né, como se fosse a transportadora de caminhão, né, pela linha de transmissão. Então, numa analogia, a linha de transmissão seria a cegonha que leva o carro, né? A geradora de energia seria a montadora, né? E a rede de distribuição, ou seja, a concessionária equatorial, seria a concessionária de carros aí, né? Multimarcas, né? Fiat, Mercedes, Land Rover e por aí vai, né? No caso, o nosso produto seria só energia aí. Aí, materiais e componentes, aqui com o meu C aqui, ó. Componentes, instrumentos, ferramentas e equipamentos, tá? Que vão ser utilizados aqui, ó. Que eu coloquei bem genérico para vocês entenderem a ideia aqui de como vocês vão desenvolver, ó. No sexto slide, materiais, né? Aqui tem a padronização do título, né, das fontes. Conclusão, realizar o fechamento do, né, quais são as vantagens, né, no set aqui, por exemplo. Quais são as vantagens de utilizar esse tipo de energia geotérmica, né? Obviamente aqui no Brasil isso não iria rolar, né, porque é geotérmica aqui, né, quantos vulcões que nós temos aqui, né? No máximo, nós temos aí ali em Caldas Novas ali, que aquece a água, né? Mas atualmente não tá essa Coca-Cola toda. E no final, no slide 8 você vai colocar as referências, o que que você pesquisou, se você pesquisou, eles até têm um modelo aqui, ó. Você pesquisou um livro, né? Ou se você pesquisou a internet, ó, por exemplo. Vamos supor que você pesquisou a Lei 9.610, tá? Aí você coloca a página, né, o que você acessou, o dia, né, e o ano que você acessou. Isso seria, e isso acontece nessa apresentação aí. Se vocês depois acessarem aí a ANEEL, né, assistirem aí os leilões, né, de linha de transmissão, rede de distribuição e por aí vai, né, vocês vão ver que, e então esse método aqui é justamente, né, não é que o professor Papo tá morrendo de preguiça, ele colocou esse tal de fórum aí só para a gente fazer uma apresentação, faz de conta, né? E a gente nunca no mundo real vamos fazer isso. Vai sim. No mundo profissional, né? No mundo aí, né? Vocês vão fazer um modelo desse. Beleza? Então, e aí, Pauleira? Então, vocês vão. Só rapidão aqui. Até amanhã, essas 3 aulas extras vão estar disponíveis, né, para vocês, tá? Tá certo. E o material extra, tá? Para ajudar vocês a ter ideia de como que elabora o relatório, né? Uhum. Essa parte da elaboração do relatório, principalmente do 1, que foi o primeiro, eu achei muito complicada, né? Não, é porque assim, Claro que como nós você nunca fez, por isso que eu forneço o modelo, tá? Justamente para vocês entenderem a gente não como tem que você vai fazer, né? essa proximidade comum dos relatórios ainda, eu realmente achei bem difícil elaborar. É Uhum. fato que no primeiro exemplo da SAP 1, noite chuvosa, descarga atmosférica, né, eu imaginei que seria uma falha no sistema de SPDA, tanto que foi essa linha que eu segui no meu relatório,
né, falha na conexão do sistema, e deu uma ideia de poder melhorar isso aí depois. No relatório número 2 da SAP 2.1, né, o fio, desculpa, o cabo da rede aérea rompeu, Uhum. caiu. Né? Nós temos a ideia de que seja o problema geralmente dos conectores, e foi por aí que eu segui. Né? Agora, no rearme, na remontagem da estrutura do cabo no SAP 022, né, do cabo da rede aérea, né, fui também, frisei, eu estou seguindo a linha do quê? Do copia e cola, por exemplo, a Sim, apresentação, a base técnica, eu coloquei o mesmo, porque é a mesma situação da equipe de eletricistas, lá do sim, dia. sim. Como não tinha o dia e não tinha a rua, então assim, eu coloquei da equipe de eletricistas, chamada no dia a dia, né, na rua, na hora, 2 horas da tarde, porque estava lá na atividade. Uhum. Né? Agora, a parte técnica da solução é que eu coloquei assim, a NR10, desculpa, a NR10, né, Sim. a NBR 5410, né, e as normas da Equatorial. E por incrível que pareça, professor, não tem uma norma como aquela que o senhor mostrou da CELB, mas tem aqui, por exemplo, a ET 158 da Equatorial, uma Hum. luva de emenda, a compressão para cabos de alumínio. Eu Isso. Não, consegui mas tem. encontrar isso aí. Né? Não, Então, mas eu entrei na toda tem parte. eles chamam de norma técnica de distribuição. Exato, exato. Eu entrei no site da Equatorial, vi alguma coisa que fosse mais próximo da nossa atividade, da realidade, e Uhum. coloquei lá. Eu só não sei se está certo. É Não, assim que. mas é isso mesmo. Você vai Aham, tirar, aí você vê que tem um passo a passo, né? Primeiro você tem. limpa, e aí, ou ele ensina com um coxim metálico. Aquele que eu mostrei é o oficial, que é o que Certo. provavelmente a Equatorial mostrou. Não, tem a luva, aí tem Tem, a né? parte de plástico que você protege a parte metálica, né? Você Aham, coloca ali em volta. justamente, né? As normas da Equatorial têm todo o texto descritivo e tem Uhum. os desenhos. Na norma, a gente consegue visualizar os desenhos do Sim. componente, do elemento que é, como é que ele tem que ser montado, né? Uhum. Então, assim, eu coloquei lá, vamos ver se está certo. Torcer, né? Essa matéria é muito rápida, isso aí tinha que ser presencial para a gente poder esclarecer mais, ou mais uma ou duas aulas do senhor. Não, mas ó, do Roberto Mangi, que eu não me lembro o nome do professor, que quem deu a ideia, vocês vão ver lá na UC de projeto do CEP, o professor, foi um professor do Roberto Mangi. Ele trabalha, eu esqueci foi o nome dele, eu tenho que olhar lá nos projetos. Ele é analista né, na época era da Enel, né? Acho que ele ainda continua, só que agora ele está na Equatorial. Uhum, Aí ele pegou, ele falou assim, Pablo, porque lá em projeto a gente sofre do mesmo problema que a gente está sofrendo agora. É certo. pouca aula e aí pede para você fazer um projeto do zero. Mas como é que você vai fazer um projeto do zero sendo que você nunca fez? Aí qual que Exato. foi a proposta dele? Ele falou, Pablo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa tarefa aqui, vamos fazer o projeto, mostrar o passo a passo, e aí a tarefa para os alunos não vai ser fazer ele do zero. Se a gente tivesse mais tempo, nós faríamos do zero, se fosse uma engenharia elétrica. Mas como é eletrotécnica, a gente tem pouco tempo, a gente vai pegar como ele é feito, e foi assim que eu aprendi lá no escritório que eu estagiava, né? Eu pegava o projeto pronto e eu fazia top-down, que eles chamam lá, né? Eu ia fazendo dele já pronto e desconstruindo para entender como é que eles fizeram, como é que calculou, como é que limpava a arquitetura. Depois de limpo a arquitetura, eu colocava os pontos, depois de marcar os pontos de força, né? Uso específico, uso geral. Eu calculava a carga para cada ponto, depois interligava eles, fazia circuito um, 2 e 3, e assim que eu aprendi. Uhum. Desconstruindo um projeto já feito, porque eu nunca tinha feito, né? Fazia sentido, né? E lá na faculdade, não é que a faculdade era ruim, mas na faculdade você vê pelo alto. Você vai aprendendo, é o que eu estava falando para a turma
anterior à de vocês aqui, a gente está em instalação, né? Instalação não, em projeto, né? Aí eu estava explicando justamente isso. Ó, eles vão ter aula agora no sábado, né? Aí o professor, ele vai acompanhar vocês, né? Vai ser a mesma tarefa do presencial, é a tarefa do EAD. Então a gente fez o projeto e aí lá no presencial ele vai mostrar certinho, né, onde que você coloca o poste, por que que escolheu aquele poste, como é que faz as ligações e por aí vai, tá? Uhum. Tá certo. Vai dar certo, professor. De toda feita, até sexta-feira, meia-noite, tem que estar entregue na plataforma. Então, Oh, com certeza, com não certeza. tem para onde correr, não. Então, mas até amanhã, aí a Letícia vai me ajudar Vai e ser aí ótimo. vai Esclarece colocar qualquer não dúvida. só as 3 aulas extras restantes, tá? Aham, E também os materiais extras, esse que eu mostrei para vocês na aula de hoje, tá? tá certo. Ela vai colocar uma pasta lá em cima e o material, beleza? Vai ser ótimo. Agradeço muito esse material extra aí, porque ajuda, né? Para quem não É, tem porque é o conhecimento, jeito. ajuda demais. E tem que estudar porque está acabando. É, não, É, não, tá. licença, ô, professor Paulo. Sim, pois não. Lá no checklist lá, pede para fazer a averiguação. Aí um exemplo dos fatores lá, que eu vou até Hum. olhar aqui rapidinho, um exemplo aqui. Estado geral da fiação. Aí tá lá, muito bom, regular e ótimo. Porém, se tiver uma anomalia, nenhum dos 4 fatores vai coincidir para fazer a certificação do mesmo. Ou eu estou errado? Porque se tem um rompimento, uma anomalia ali, aí tá muito bom, bom, regular e ótimo. Eu marquei regular os que eu achei que fosse, Caio. Então, é porque é o seguinte, e eu vi, deixa eu olhar aqui antes da gente fechar aqui, lá na página, deixa eu voltar aqui rapidão. Vou até compartilhar novamente aqui com vocês. Foi uma coisa que eu esqueci de ver se estava aqui, ó. Tem aqui biblioteca. É, não tá aqui, ó. E lá na primeira tarefa ele não fala que você vai fazer uma visita numa subestação, tal e coisa. Aí nessa aqui onde fica a biblioteca, geralmente fica um vídeo institucional de uma subestação mostrando os pontos. Porque essa constatação de bom, regular, muito bom, você vai tirar essa conclusão do lembra que eu falei em aulas de outras UCs aí, inspeção visual, né? Você vai fazer a inspeção visual do cabo, você vai olhar, né, se o cabo tá bom, se tá ruim. Por exemplo, se ele tá bom, ele só partiu, dá para você cortar um pedaço dele e ter os 6 fios, né? Os 6 de alumínio e o sétimo de aço, né? Que dá para você fazer emenda. Quando ele tá horrível, além dele estar arrebentado, ele pode estar muito oxidado, por exemplo, né? Igual no Então, problema, às vezes você tem que trocar ele completo, né? Sei igual o lá, Paulo uns. falou, no problema de subestação lá do rompimento lá, do cabo no sol lá. Aí quando dos 4 fatores eu também vou arrumar regular. Isso, Ter aí, um pouco. aí depende muito. Se você não tem um vídeo, se você não tem uma foto mostrando, fica muito subjetivo. Isso. Mas é E, isso mesmo. e Essa for nessas dúvida, atividades, ela é muito plausível, viu? né? Eu tirei assim do mundo da imaginação. Imaginei um problema, fui juntando informação, como eu Mas disse é da porque tem um subestação. vídeo, e eu vou Noite, pedir também chuva, para a Letícia me ajudar para colocar esse vídeo. Eu tô vendo agora, ó, que tem na aba biblioteca aqui, ó, tem o professor vários Ângelo vídeos do aqui, ó. professor Ângelo. EPI, EPC, isso aqui é lá de Tumbiara, tá? Ó, Isso, é o equipamentos professor de manobra do gravou. CEP, ó, aí Eu ele vi todos, mostra, interessante eles. então ele mostra uma ligação nova, ele mostra os elementos, ó, o detector de tensão aqui, ele Uhum. mostra a vara de manobra aqui, ó, com a É, ponteira. Aí ele chama ela de universal, que é essa ponteira você as 5 pode. regras de ouro, né? Isso, 5 regras de ouro, o dicas lá, né? E tá faltando um vídeo aqui, que é justamente o vídeo
mostrando a subestação para você se basear nesse vídeo para gerar o relatório aí, né? Seria melhor, né, para ter uma percepção, porque a Que é gente igual nunca o foi Paulo nem. falou, fica muito subjetivo. Aí por isso que o Paulo falou aí, né? Ele falou meio brincando, mas ele falou a verdade. Ele tirou do mundo da imaginação, né? Ele imaginou como que esse cabo estaria, se estaria bom, se estaria regular, né? Como você não me deu imagem nenhuma, né? Não temos imagens, então é, é o que eu imaginei. Não, mas é isso mesmo. Você Ah, está tá certo, então. corretíssimo. Beleza. Foi bom você ter perguntado isso daí, porque ficou faltando essa lacuna aí. Tá Tranquilo? certo, então. E Boa com noite a Deus, todos. pessoal, e até Professor, amanhã, uma a aula última de dúvida. hoje e as 3 aulas extras que são necessárias com material extra, amanhã vai estar postado para vocês, tá? Sim, senhor. As notas da matéria de eficiência energética já saíram ou não? Saiu já, saiu. Tá tudo lançado Aí já. No meu tá. já, né? Eficiência Não, eu energética, posso dar uma olhada, é porque eu lancei elas antes de eu entrar de férias, tá? por favor, professor, Aí eu faça acredito, isso. mas eu vou passar um pente fino para ver se tá tudo ok Eu lá, estou sem Certinho. notas ainda na disciplina de tá? eficiência energética. Não, não, então, não, vamos solucionar esse problema aí, tá? Agradeço muito, professor. Valeu, obrigado por Obrigado, avisar, viu, Paulo? professor Pablo. Com Deus, Caio, um viu? abraço. Até Um abraço, sábado. Deus. A gente se Com vê. Deus e Com Falou. Deus também. até Até a a próxima próxima. você.